Com o novo God of War Laufey sendo anunciado e junto dele uma explicação definitiva para o destino final da vida dos deuses após a morte, muita gente acredita que tudo aquilo que nos foi apresentado nos jogos antigos agora vai ser finalmente explicado. Mas eu, sinceramente, não acho que é exatamente isso. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que a Santa Mônica tá fazendo um baita buraco na franquia de God of War e ninguém tá falando sobre isso. Bom galera, o Everwhen tá aí e será explicado melhor no novo God, o God of War Laufey. Na sinopse tem uma breve explicação do que é esse mundo de pós-vida dos deuses e como ele vai funcionar. Lá diz que a morte deveria ser o fim, mas para Laufey, guerreira e esposa de Kratos, uma nova aventura está prestes a começar. Acordando inesperadamente em uma terra estranha após o seu funeral, Faye descobre que os planos que ela criou para proteger o Kratos e o Atreus estão ameaçados. Para salvar os seus entes queridos, Faye deve lutar no pós-vida dos deuses, o Everwhen, onde os deuses impiedosos de várias mitologias lutam por poder em uma terra cheia de magia perigosa. E bom, a parte mais importante fica nesse trecho aqui que eu vou mostrar para vocês. Faye deve lutar no pós-vida dos deuses, o Everwhen, onde os deuses impiedosos de várias mitologias lutam por poder em uma terra cheia de magia perigosa. E como a gente pode ver, essa parte diz que o Everwhen é o mundo em que os deuses impiedosos de várias mitologias lutam por poder. Analisando todos os deuses que se encaixam nesse trecho, a gente tem praticamente todas as divindades que o Kratos mata na sua jornada, ou seja, todos basicamente vão pra lá. Porém, o que aconteceu com a própria explicação do fim de cada criatura, seja da mitologia grega ou da mitologia nórdica? Porque se você não sabe, na mitologia grega nós tínhamos os juízes do submundo e de acordo com o Kratos, as almas consideradas dignas podiam entrar para os campos elíseos, enquanto as almas consideradas malignas eram jogadas no Tártaro. Será que Valhalla tá se abrindo pra você? Tem tanta coisa no horizonte. Dá pra ver como os pequenos espaços de reino se conectam no plano mais alto. E aquelas estátuas são tão imponentes. Eu conheço eles. São juízes do submundo, da minha terra natal. Bom, você parece emocionado de ver eles de novo. As almas consideradas dignas podiam entrar nos Campos Elíseos. As consideradas malignas eram jogadas no Tártaro. Ah, sim, onde as almas condenadas eram torturadas. Por que sua mente manifestou isso, eu não sei. Ou seja, pelo menos até esse ponto da história, já estava consolidado o que acontecia com a morte de um deus grego e o seu destino final. Agora, já na mitologia nórdica, todos os seres vivos têm almas e elas são divididas em 4 partes: forma, mente, direção e sorte. A direção leva a alma das criaturas mortais como gigantes, anões, elfos e animais, enfim, até o Lago das Lágrimas em Alfheim, onde todas as partes podem ser reabsorvidas pela luz de Alfheim. Mimir, eu sei que é estranho, mas me diz de novo o que acontece quando alguém morre, por favor. Todo ser vivo tem uma alma. E toda alma tem 4 partes: forma, mente, direção e sorte. A direção leva as almas de gigantes, anões, elfos e animais até o Lago das Almas em Alfheim, onde todas as partes podem ser reabsorvidas pela grande luz de lá. E como vocês devem ter percebido, isso tudo envolve apenas os mortais. Agora, falando sobre os deuses, em God of War 2018 é dito que quando um deus morre, mesmo que seja fora de combate, ele tende a achar o seu próprio caminho para Valhalla. Ei, acabei de perceber. O Magni não voltou à vida. Isso é interessante. Dizem que os Aesir encontram o seu próprio caminho a Valhalla, sem valquírias, sem passar pelos portões de Helheim. Pode ser importante. Já no God of War Ragnarok é dito que quando um deus ou um mortal morre diretamente em um combate, uma valquíria vem e leva ele pra Valhalla ou pra Svolkisvangr.
Mimir, se eu não tivesse colocado a alma do Fenrir na minha faca por acidente, ele teria ido pra luz de Alfheim quando morreu, né? Se ele fosse um deus ou um humano que morreu em batalha, uma valquíria levaria ele para Valhalla ou Folkvangr. Se tivesse morrido fora da batalha, ele iria para Helheim. Mas o Fenrir era um lobo, então a alma dele se juntaria às outras em Alfheim. Como a da minha mãe. Isso, como a da sua mãe. Ou seja, até aqui, nós praticamente já sabemos o que acontece com um deus após a morte dele. Só que em God of War Valhalla, tudo isso que é falado aqui, tanto no God of War 2018 quanto no God of War Ragnarok, tem chance de ser contestado pela antiga rainha das Valquírias, Sigrun, e nada disso é feito, dando a entender que os pensamentos anteriores estão de acordo com a história do universo nórdico. Para falar a verdade, Sigrun, Valhalla não é como eu imaginava. Você está conhecendo apenas uma pequena parte, que é independente e não ligada ao restante de Valhalla. Em outros pontos, existem vizinhanças maiores onde os mortos habitam. Eles socializam, jogam, bebem, brigam. Mas é preciso ganhar o direito de se juntar a eles. Recém-chegados passam por uma aprovação, uma versão personalizada do que vocês estão fazendo. Ela serve para ajudar os mortos a compreender a vida que tiveram. Os que são dignos, os que encontraram algum tipo de encerramento, podem seguir em frente. Aqueles que não conseguem resolver a própria vida, ficam presos para sempre em seu Valhalla pessoal. Alguns só preferem continuar lutando aqui. E bom galera, como a gente pôde ver nesse diálogo entre o Mimir e a Sigrun, Valhalla é definitivamente o lugar onde os combatentes mortos passam toda a sua eternidade, com uns escolhendo ficar lutando, com outros presos em seus Valhalla pessoais e outros apenas vivendo a verdadeira promessa de Valhalla. E o pior é que, no caso das Valquírias, não tem como argumentar que elas não têm autoridade o suficiente no assunto. Isso porque, galera, as Valquírias são seres primordiais assim como Valhalla e com fortes conexões com aquele plano. E a própria Sigrun, de certa forma, dá a entender naquele local que ela vê e entende o que está acontecendo ali. Ela tem acesso a Valhalla. Mimir, você quis saber sobre os esforços de Odin para conquistar Valhalla e controlar as Valquírias. Mas não foi ele que criou Valhalla e o restante de Asgard? Ele gostava que pensasse assim, e Valhalla servia aos interesses dele, mesmo deixando as Valquírias em paz. A verdade é que Valhalla e as Valquírias são uma força primordial demais para ele submeter à própria lealdade. E um detalhe que eu já ia esquecendo, no God of War 2018 é dito pelo meme que Valhalla ficava dentro de Asgard. E no final de God of War Ragnarok, a gente viu que não sobrou nada daquele reino, o que em tese também eliminaria completamente o Valhalla. Valhalla fica dentro de Hel? Ah, não. Valhalla faz parte de Asgard. Só os mortos dignos vão para lá. Guerreiros que morrem em combate glorioso. Hel é para quem morre sem honra. E outro detalhe que muita gente está deixando passar despercebido é o fato da Laufey estar nesse pós-vida dos deuses, porque como a gente sabe, a Laufey não é uma deusa, ela é uma giganta, e dentro do mundo nórdico de God of War, os gigantes ainda são classificados como mortais. O Kratos diz isso no God of War 2018, a própria Laufey também fala isso em um dos seus diálogos com o Kratos. E se esse mundo é o pós-vida dos deuses, então o que a Laufey tá fazendo lá? Enfim, em todos os jogos nórdicos não existe espaço para esse mundo dos deuses. E isso, a meu ver, galera, na minha opinião, tem uma forte conexão com a inconsistência de diretor nas franquias de God of War. Pois no 2018, quem dirigia tudo era o frente da franquia, o Cory Barlog. No God of War Ragnarok, que é de 2022, a direção já muda, vai pro Eric Williams. No God of War Valhalla, a direção novamente é mudada pro Bruno Velasquez e pro Milhi 7, sei lá o nome desse cara. E agora, no novo God of War Laufey,
a direção novamente passa para outra pessoa, que no caso é a Ariel Lawrence. E bom galera, na minha visão, essa troca de direção tá fazendo uma cagada gigantesca no que já nos é confirmado na história daquele universo. E sinceramente, tá fazendo parecer que esse Heavy Rain é só uma coisa que a Santa Mônica tirou do nada pra enfiar outro jogo goela abaixo. Mas enfim, eu posso muito bem estar errado aqui e esse novo God da Laufey explicar tudo isso aqui que eu subi no vídeo no lançamento do jogo. Mas até agora, essa história de mundo dos deuses Heavy Rain tá suspeita.